Fala galera, beleza? Hoje eu gostaria de trazer para vocês o tema que é como sair do júnior e ir pro pleno no menor espaço de tempo possível. Nesse tema eu separei alguns tópicos para a gente conversar sobre, mas como de praxe, antes de iniciarmos propriamente o vídeo, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal e deixem o seu like. Show de bola? Assim vocês ajudam o canal a bater a meta de 1.000 de inscritos. Conto com vocês. Agora sim, bora pro vídeo. Bom galera, antes de iniciar com as dicas, eu gostaria de falar para vocês que as dicas, os tópicos que eu trouxe para essa discussão são algumas das coisas que eu implementei e deram certo para mim. Mas a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um tempo e tudo bem com isso. A ideia com esses tópicos é que vocês, a partir dele, tirem as ideias e façam algumas derivações para aplicar na sua rotina e que funcione com vocês também. Show de bola? Essa é a ideia geral dos tópicos. Então, bora começar com o primeiro, que é tenha side projects. Cara, é muito importante que você tenha em mente que seu trabalho não vai terminar no fim do seu expediente. Ah, pô, Gustavo, você tá romantizando esse negócio de ficar fazendo hora extra e tudo mais. Não é bem isso. A ideia é que você utilize esse tempo que você tem em casa para você evoluir você mesmo, certo? Melhorar como desenvolvedor em si e, a partir disso, você consiga alçar voos maiores, voos mais altos. Nem que seja em outra empresa, mas que você atinja esse objetivo. Porque a ideia é você sair do júnior pro pleno, mas você tem que se esforçar. Porque, às vezes, sem esse esforço, você não vai conseguir atingir isso no tempo que você deseja, certo? Então, tenha side projects. Mas, Gustavo, o que é esse negócio aí de side projects? Pô, side projects é aqueles projetos que você faz à parte. Tem alguma coisa que você, curte pra caramba? Que você gostaria de fazer alguma implementação relacionada a isso? Ou tem alguma ideia aí na sua cabeça que você acha que pode gerar dinheiro? Ou, sei lá, pelo menos te trazer um grande aprendizado? Tente colocar isso em prática. Implemente isso. Por exemplo, se você tem alguma ideia no web development, por exemplo, eu gostaria de desenvolver um aplicativo que faça blá 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 blá. Então, tenha em mente que você pode implementar isso e isso. Mano, vai te trazer uma bagagem que será extraordinária e você vai conseguir encurtar esse tempo de aprendizado, porque você vai passar por alguns desafios muito grandes. E com isso, você vai conseguir lidar com problemas maiores e você não vai ser um júnior mais. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do web development, você pode ter o que desenvolver uma aplicação, por exemplo, que você curte Counter-Strike, por exemplo, e você gostaria de coletar todos os stats da sua última partida e, a partir disso, colocar esse servidor online para que outras pessoas também possam utilizar esse serviço apenas com o ID da Steam. Pô, legal, você curte Counter-Strike, você acha que essa é uma ferramenta útil e pode ser útil também para outras pessoas? Tipo, vá em frente, não tenha medo de implementar, porque você vai ter que passar pelo desafio do front, você vai ter que passar pelo desafio do back, você vai ter que lidar com um banco de dados, você vai ter que fazer o deployment dessa aplicação e você vai ter que lidar com os possíveis usuários e correção de bugs. Então, cara, é uma baita oportunidade de aprendizado e para criar aquela casca e você conseguir dar esse passo na sua carreira de sair do júnior e ir pro pleno. O outro tópico é tenha curiosidade. Não seja aquele tipo de pessoa que quando você recebe uma atividade, você só sai implementando e dane-se, eu não quero saber o resto. Tente entender o porquê daquela atividade, o que aquela atividade traz de valor para a empresa. E assim você vai começar a entender o negócio que você está inserido. Porque a partir do momento que você entende o negócio que você está inserido, você não é mais aquele bobinho que só sai implementando as coisas. Você consegue melhorar os processos e dar ideias que vão trazer mais dinheiro para sua empresa ou até mesmo mais dinheiro para o negócio, para qualquer negócio que você está inserido, porque você já ganhou mindset, você sabe aplicar esses conceitos, certo? E sempre pergunte. Esse é o próximo tópico. Sempre pergunte. Se você não entendeu a atividade, pergunta. Se você tem alguma dúvida na atividade, pergunta. Só evita de ser aquele cara que faz a pergunta que sempre está no primeiro link do Google. Ah, Gustavo, mas às vezes eu não sei se pesquisar. Mas sempre fala, antes de perguntar alguma coisa, pense consigo. É algo útil? Beleza, passou por esse filtro. Vou dar uma pesquisada antes.
para ter certeza se eu realmente não sei. E quando você for perguntar, você pode falar assim, pô, cara, eu pesquisei e eu tô com muita dúvida nisso, eu dei uma pesquisada, tem essa solução, eu não sei ao certo se é nesse caminho, tem esse outro caminho. O que você acha desses caminhos? Porque às vezes nenhum dos caminhos que você pesquisou será o certo, mas você já mostrou o interesse. Pô, cara, eu estou muito interessado em realizar essa tarefa e não entregar de qualquer jeito, realizar ela do melhor jeito possível. E assim você ganha a confiança daquela rapaziada, né? Que ela fala, pô, o cara tá mostrando interesse, o cara tá procurando evoluir. E com essas perguntas você vai de novo voltar naquele negócio de entender o negócio da empresa ou o seu negócio que você está inserido, não só o negócio da empresa, mas qualquer negócio que você vai ser inserido ou está inserido. E a partir disso você consegue entregar valor para a empresa. E cara, isso não tem preço e isso torna você um profissional de excelência e que consegue se encaixar em diversos cenários, para não dizer todos os cenários. Outras coisas que você pode fazer é sair da zona de conforto. Zona de conforto é muito perigoso, porque se você ficar estagnado nela, só com atividades bestas, você não vai conseguir ter contato com coisas desafiadoras, e nisso você demora mais a evoluir ou sequer nem evolui. Então, tente entrar em contato com atividades mais desafiadoras. Pô, Gustavo, aqui no trampo tá muito monótono, eu só tô fazendo bug fix muito simples, eu não tô inserido em nenhum outro projeto. Pô, chegou no momento então de você ir lá falar com o seu líder e falar, pô, cara, eu gostaria de entrar em algum projeto, gostaria de fazer mais atividades além dessas para eu poder evoluir também. Porque a partir do momento que você começa a enfrentar problemas que você não faz ideia de como resolve e começa a superar esses problemas, hoje esse problema que você não faz ideia de como resolver, amanhã já vai ser um problema simples. Isso já mostra a maturidade que você está adquirindo no processo. E sim, nesse processo você já vai sair do júnior para o pleno e que dependendo do projeto que você está inserido, se for bastante caótico, você já vai para um sênior rapidão também. Então, tenha sempre em mente isso, que se você ficar na sua zona de conforto, você não procurar evoluir, ou você vai ter um processo muito lento para conseguir chegar no estágio que você quer, ou senão você vai ficar estagnado a sua carreira inteira e você vai depois se deparar com isso e vai falar, pô, perdi meu tempo aqui. E a ideia não é essa, é não perder tempo e otimizar o tempo que você tem para que você possa desenvolver você mesmo como o melhor profissional. E, para fechar, a dica, acho que a mais importante de todas é saber escutar, absorver os feedbacks. Não seja aquela pessoa que quando uma pessoa critica o seu trabalho, se ela der a base porque ela está criticando aquilo, você sai, esse cara é errado e eu sou o centro da razão. Não, cara. O cara, às vezes, está falando para você, pô, presta atenção porque você não está sabendo fazer isso direito. Então, você espera um pouco, calma, não saia respondendo as coisas e olha porque ele está apontando, porque às vezes ali já está mastigado para você realmente o que você precisa melhorar e como você vai melhorar isso. Então absorva os feedbacks, isso é muito importante. Mas pô, Gustavo, eu trampo num lugar aqui, que os caras, mal e mal troca ideia com os caras nem me dão feedback. Tente correr atrás desse feedback, porque com esse feedback você vai ter o termômetro e vai saber onde você vai precisar melhorar. Porque sem isso é muito difícil você, por você mesmo, já sair upando e saber exatamente aquilo que você precisa melhorar. Em algumas coisas você vai saber, mas em outras, às vezes você pensa que você está fazendo a coisa certa, mas a bolha onde você está inserido não está achando isso, e é legal que você tenha essa troca de experiências para você conseguir melhorar aquilo que a galera não está curtindo. Show de bola? Essas são as dicas que eu gostaria de passar para vocês. Essas são algumas experiências que eu tive e fizeram parte do meu roadmap para sair do júnior para ir para pleno. Mas tenha em mente que não são só essas dicas, tem outras milhares de possibilidades, outros métodos que você pode aplicar para conseguir atingir seu objetivo. E se você aí tem um método que deu muito certo para você e que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários, assim a gente ajuda essa comunidade a alcançar o objetivo dela. Maravilha? Vou ficando por aqui. O meu nome é Gustavo Caetano e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.